Tem 30 dias que eu tô acordando 4h30 da manhã e eu vou dizer pra você o que aconteceu. Mas eu tenho que ser sincero pra você. Não tem 30 dias realmente que eu tô acordando 4h30 da manhã. Tem mais. E por que mais? Porque a partir do primeiro dia que eu fiz isso, eu já percebi uma diferença enorme dentro dos meus objetivos, dentro daquilo que eu estava buscando. Então, se você também é uma pessoa que deseja alcançar seus objetivos, se você tem metas e quer chegar a essas metas, que é o sucesso naquilo que você se propõe a fazer, assista esse vídeo, pode ser uma sugestão interessante para você. Eu sei que já não é para todo mundo, mas pelo menos você pode aplicar algo do que eu falei aqui. Com certeza você pode adaptar para sua vida. Bom, vamos lá. Por que eu decidi acordar 4h30 da manhã para início de conversa? E é uma conversa mesmo, tá? Esse vídeo aqui não é nenhum tipo de exposição a respeito do tema. É só uma opinião pessoal. Veja bem, o que eu fiz e que eu achei melhor para mim e que talvez possa ser bom para você também. Eu decidi acordar de manhã porque já faz um tempo que eu estudo um negócio chamado simbolismo, né? E, bom, eu percebi agora que eu falei acordar de manhã, né? 4h30 da manhã, de manhã todo mundo acorda, eu acho. Então eu comecei a estudar esse negócio, né, de simbolismo já faz um tempo. E se tem uma coisa que a gente aprende quando estuda essas coisas é observar. Esse é o essencial da coisa, é observar muito. E observando, eu notei, e não é muito difícil de notar isso, né? O princípio do estudo do simbólico já começa por aí. Você observa que o dia ele tem um ritmo, e esse ritmo ele dita e diz algo sobre você. Ele dita algo sobre você porque ele te impõe, por exemplo, o horário de fazer as coisas, ou o modo de fazê-las. E ele diz algo sobre você porque ele também reflete algo que você é. E eu vou deixar mais claro explicando para você diretamente agora. Veja bem, quando o sol nasce, quando o dia começa, se você presta atenção nesse dia, do início ao seu fim, você vê ali o esquema da vida humana. Você vê ali um nascimento, né? O sol emerge da terra assim como o homem, do seu princípio, saiu do barro, e ele vai crescer no céu, se estabilizar durante um momento, e depois, pouco a pouco, declinar até que no fim ele volta para a Terra. Né? Você vê o Sol se deslocando para baixo e sumindo no horizonte. E quando você vê isso, né, isso é assim como a vida final do homem. Né? O homem saiu do barro e ao pó voltará. Tu és pó e ao pó voltarás. Então, ali existe um esquema, né, que representa também a vida humana. Isso é o que a gente chama de simbolismo natural. Então, quando o Sol nasce, e quando ele se põe, a gente tem ali alguns sinais pra gente. E isso eu não tô tirando da minha cabeça, tá? Isso se você ler a Bíblia, logo no início do Gênesis, Deus coloca dois luzeiros no céu, o sol e a lua, e ele coloca como sinais dos tempos e dos homens, sinais para os homens. Então, se você compreende essa linguagem de sinais, essa linguagem simbólica, você consegue entender certas coisas da vida que, se você seguir essa linguagem simbólica, você vai se desenvolver melhor. Por exemplo, é na manhã, é no sol da manhã que as coisas nascem, que as coisas despertam. É no sol da manhã, o primeiro raio de sol que ilumina o seu rosto, você acorda e você tem aquela energia para o dia. É no sol da manhã que a maior parte dos animais, dos seres vivos, vão se levantar e vão começar a agir. É no sol da manhã que as plantas vão adquirir a maior parte da sua energia para crescer. Então, o sol da manhã ele tem algo de especial que é um frescor. A manhã tem um frescor. E ela vai te elevando, né, e te trazendo como que uma esperança. Né? Então, a manhã ela comunica pra gente essa ideia de crescimento, essa ideia de início, começar, né, como um princípio. Enquanto que as outras etapas do dia têm outras qualidades. A etapa da noite, por exemplo, ela vai te passando uma serenidade, né? Ela vai te colocando pouco a pouco num sentido de aconchego, de conforto, para você se deitar e dormir. Então, amanhã, por ela ter esse aspecto, eu julguei que é o seguinte, olha, esse momento vai ser o momento ideal para fazer o tipo de ação que eu quero, que é o quê? Basicamente estudar e rezar. Porque estudar e rezar são movimentos interiores exatamente assim, de princípio
e de crescimento. Se você olhar, por exemplo, quando você entende uma coisa, né? Vamos pensar aí. O que acontece quando você entende uma coisa? Desculpa aí as fungadas, eu tô meio resfriado ainda. Quando você entende uma coisa, se você fosse fazer uma imagem, retratar o que é o ato de entender, nós poderíamos colocar na seguinte imagem: entrar num quarto escuro. Você entra num quarto escuro, você não vê nada, você não distingue as formas. Você até se engana nas formas aparentes que tem. Parece um emaranhado de sombras. Você não sai do lugar, você não consegue se locomover. Mas quando você clica no interruptor e liga a luz, aquela luz se expande e você enxerga as coisas, você vê as distinções entre as coisas, as cores, as propriedades de cada um, você consegue se locomover. Ou seja, o ato de entender, de aprender uma coisa, é exatamente como ligar a luz. É jogar luz em cima daquilo que é obscuro, daquilo que não é compreensível, daquilo que não é entendido. Ou seja, o sol faz exatamente isso com o princípio do dia. Ele joga a luz nas trevas e aquilo que estava escuro, de repente, é iluminado. E uma vez que está iluminado, a gente consegue se locomover, a gente consegue sair, a gente consegue ter ação. Se a natureza trabalha assim, e o mesmo autor da natureza é o autor do homem, então o homem também deve funcionar assim. Então pensei, olha, se eu acordar no momento pouco antes do sol nascer e começar a estudar e rezar, vai ser o melhor momento para desenvolver. E, de fato, foi. Eu nunca experimentei na vida um avanço tão rápido naquilo que eu pretendia nesses dois âmbitos, como quando eu comecei a fazer isso, desde o primeiro dia. Então, eu sugiro para você que tente pelo menos. Né? Se tem dificuldade de acordar, não sei, olha, tudo bem, mas tente usar a manhã para isso. Existe algo de especial na manhã que nos faz ter esse vigor para esse tipo de atividade. Se você trabalha de manhã, sabe de uma coisa, eu também trabalho de manhã. Por isso eu decidi também acordar mais cedo antes do trabalho para fazer isso. E tudo tem ficado mais fácil na vida depois de começar a fazer isso. Por quê? Porque além disso, tem outros dois objetivos no ato de acordar cedo. Né? Para mim, eu tenho aqui 2 filhas. Né? E tá vindo mais um. Então, você pode imaginar que a rotina não é a rotina de você fazer o que você quer a hora que você quer. Né? Não tem como, é impossível. Nesse sentido, eu preciso criar, né, fazer aquilo que os especialistas, né, de marketing, essas coisas falam. Você tem que fazer o seu tempo. E é verdade, você tem que fazer o seu tempo. Então eu decidi fazer o meu tempo e fazer ele justamente neste período, né, vamos dizer assim, abençoado por Deus para isso. Então, decidi acordar 4:30 da manhã e eu me deparei com algumas coisas que me surpreenderam. Eu já esperava mais ou menos essas coisas, mas elas me surpreenderam. A primeira delas foi o silêncio. O silêncio da manhã, ele é especial. Ele tem algo ali de... Sabe quando você vê um filme do Estúdio Ghibli, né? E aí começa aquelas cenas assim, super bem desenhadas, né? Super bonitas, aquela beleza simples, né? Parece trazer ali uma nostalgia da infância, da beleza das coisas simples. Amanhã, se você presta atenção nela, é exatamente assim. Você começa a ouvir o canto dos pássaros, você começa a fazer o seu café e ouve o som da água fervendo e vê os primeiros raios de sol entrando pela janela. Isso te dá uma força especial e já te dá uma inspiração para fazer coisas que são mais altas do que você, como a oração e o estudo. Então eu percebi isso desde o primeiro dia. E o outro motivo e a outra coisa que eu percebi é que é o seguinte: a vida humana, por ela ser cíclica, ou seja, ela se repete sempre, né, em ciclos, como o dia e a noite, a vida humana também é assim. O dia, ele conta parte de quem a gente é. A nossa vida é como se fosse uma história a ser contada, uma narrativa sendo montada. Portanto, se você perde o fio da meada no meio de uma história, ela perde o sentido, concorda? Assim também, se um dia não faz sentido, se o outro dia não faz sentido, se você começa a viver um monte de dias sem sentido, você perde o rumo da sua história. Você não sabe para onde você está indo. Você perde o sentido da sua vida, a direção dela. Então, acordar cedo e garantir que você naquele dia já cumpriu aquilo que dá o sentido, ou seja, a direção da sua vida, te fortalece para passar melhor o dia. Te fortalece para
para encarar melhor os desafios. Isso aconteceu comigo também, desde o primeiro dia. Então, procure, e aqui vai a dica prática, né? Olha, não estou dizendo para você acordar 4h30 da manhã, mas tenta acordar, sei lá, 10 minutos mais cedo. Tenta acordar 10 minutos mais cedo e se dedicar a uma atividade que para você é aquilo que tem a ver com o sentido da sua vida, a direção da sua vida, a sua vocação, enfim. Tente fazer isso. Tente acordar, sei lá, 20 minutos. Se 10 minutos for pouco, tente 20 minutos, tente meia hora. Vá crescendo o tempo, pouco a pouco. O primeiro desafio disso que você vai ter, né, vai ser acordar e sair da cama, porque às vezes realmente é difícil. Mas uma coisa que me animou muito, né, e eu tava fazendo isso sem querer, tipo assim, foi uma intuição, e depois relendo um livro que eu sempre falo aqui no canal, que é esse aqui, ó. Inclusive tá sempre aqui perto, A Vida Intelectual. Esse aqui é o meu livro da vida, né? Lendo ele, eu vi que o autor recomenda fazer isso, mas eu tava fazendo, eu não lembrava que tinha isso nesse livro. Que é o quê? Você acorda e você fala uma frase pra você mesmo, né? Você como que inventa um motivo pelo qual você acorda ou uma motivação para acordar. E aí eu tava lembrando, pode parecer bobinho, tá? Pode parecer bobo, mas isso funciona. Todos os dias quando eu acordo, né? Os primeiros dias principalmente, que era mais difícil, eu tava pensando. O primeiro pensamento, quando vinha o sono, né? Nada que um café não dê jeito e a oração não dê sentido. Então aquele sono que batia, né? Eu vou beber um café e vai dar jeito. Mas eu vou acordar pra quê? A oração dá sentido. E aí todos os dias, né? Eu tava me forçando a postar no Instagram um story nesse horário, né? Dizendo assim, a verdade em primeiro lugar. Pra fazer aquele compromisso meio que público de estar ali. Quando eu senti que já dava pra estar sem a força, né, desse compromisso público, aí eu parei de colocar isso todos os dias. Até porque, infelizmente, né, existe o lado necessário da rede social, né, para um trabalho online, que é você ter engajamento. E colocar stories nesse horário não compensa, né? Você tira totalmente o engajamento. O número de visualizações cai muito porque você não tem aquelas primeiras visualizações, né? Então não chega para muita gente o restante do conteúdo. Então até para benefício do crescimento do perfil e para as pessoas também verem o conteúdo, né? Eu parei de postar isso aí. Mas eu desde então ainda estou acordando esse horário. Então eu sugiro que você faça isso, faça algum tipo de compromisso, sabe? Compromisso com você mesmo, sei lá, coloca assim, 7 dias eu vou fazer isso. Vou fazer por 7 dias, eu vou acordar 10 minutos mais cedo, 15 minutos mais cedo, 20 minutos mais cedo, meia hora, sei lá. E eu vou fazer tal coisa, sei lá, eu vou rezar o terço, ou eu vou fazer minha oração da manhã, eu vou fazer uma leitura bíblica, eu vou estudar, eu vou ver o vídeo do canal do Saulo, do dia anterior. Pode fazer isso, vai ser incrível, incrível inclusive, né? Coloca lá em cada vídeo por dia você coloca um comentário. Dia 1, dia 2, dia 3. Estou vendo esse vídeo 4h30 da manhã. Ninguém que tá chegando agora no canal vai entender nada, né? Então faça isso. Eu garanto pra você que você vai sentir uma melhora, né? Pra mim, foi uma das melhores coisas que eu já comecei a fazer. E eu vou continuar fazendo. E a minha meta é acordar às 4. Durante algum tempo da vida, né, eu já consegui mesmo acordar às 4, assim, por um longo período de tempo. Mas chega um momento também que é difícil de adaptar, porque você precisa também dormir mais cedo. E nem sempre eu consigo dormir mais cedo, até por conta das meninas, né? Ou então porque eu dou aulas à noite, tem os atendimentos. Inclusive, se você tem essa vontade, sabe, de querer encontrar um sentido na vida, uma direção para ir, e não está sabendo fazer isso, seja no sentido dos estudos, no sentido da vida prática, ou até no sentido religioso, eu te convido a conhecer a minha tutoria. Tutoria, eu ajudo as pessoas a fazerem isso, a chegarem naquilo que é essencialmente o sentido da sua vida, discernir essas coisas e conseguir colocar isso em práticas bem concretas. Práticas como essa aqui, entendeu? Não necessariamente tão radicais de acordar cedo assim, mas olhar na particularidade da sua vida o que você pode fazer para melhorar ela. Porque a gente sempre tem algo que possa fazer, mas a gente não consegue geralmente ver o problema sozinho. Então eu criei a tutoria para fazer isso, né? Para direcionar pessoas a resolver problemas que eu sei resolver. Se você tem um problema, se você quer resolver alguma coisa, preencha o formulário que tem aqui embaixo. Ele é como se fosse uma... como é que é aquele termo médico? Esqueci a palavra aqui agora.
um diagnóstico, né? É como se fosse um diagnóstico, você vai colocar ali as suas questões e eu vou te chamar para uma conversa e a gente vai ver juntos se a tutoria é para você. Então, se você quer essa ajuda, a minha ajuda, conte comigo aí, mande o seu, responda aí o formulário, né? Bom, pessoal, é isso. Esse vídeo aqui é mais uma conversa mesmo. Eu quero saber agora uma coisa de você. Não sai do vídeo ainda não, rapidinho. Coloca aqui no comentário se você gostou desse estilo de vídeo aqui, né? Desse modelo de vídeo, que é mais uma conversa, não é tanto uma exposição. Se você gostou, eu posso estar trazendo mais vídeos assim. Mas não coloque só isso, coloque também um tema, algo que você gostaria de saber. Se você estivesse conversando comigo, se estivesse tomando um café comigo, sobre o que você gostaria de conversar. Então coloque aí e a gente vai conversar sobre isso. Se você gostou, manda para alguém, compartilhe esse vídeo aí com uma pessoa, um amigo seu. E, sobretudo, se inscreva no canal para você não perder outros conteúdos. Eu sugiro que você veja esses 2 vídeos aqui que eu estou deixando. São 2 vídeos que têm relação mais ou menos com esse assunto. Se você gostou, está aqui até agora, certamente você vai gostar desses vídeos. Um abraço e até a próxima.